Graça e paz, meu irmão e minha irmã, sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre os 12 segredos dos filhos de Jacó. Mas antes de começarmos o vídeo, gostaríamos de saber de qual cidade e estado você está assistindo este vídeo agora. Gostaríamos de pedir também que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? O arrependimento é o reconhecimento de nossos pecados, que resulta em um tipo de tristeza que traz mudança em nosso intelecto, emoções e vontade. Em outras palavras, o arrependimento reconhece o pecado e realmente se entristece por ele, decidindo deixar este pecado e tomando um novo curso de ação. Não pode haver reconciliação sem arrependimento genuíno. Isso é o que causou o atraso em José revelar sua identidade a seus irmãos, para ocorrer a verdadeira unidade e reconciliação. Primeiro, deve haver um verdadeiro arrependimento, e a reconciliação de José não viria antes que seus irmãos evidenciassem um verdadeiro arrependimento bíblico. Esse vídeo destaca a bênção patriarcal que Jacó proferiu sobre seus 12 filhos. Jacó e Moisés viram o futuro das 12 tribos de Israel, e suas previsões se cumpriram no decorrer da história de seus descendentes. Recentemente, foi lançado um filme intitulado 11 Homens e um Segredo. Porém, a história desses 12 patriarcas, filhos de Jacó, poderia ser resumida em 12 homens e um segredo. Olhando atentamente para o caráter, a história, os acertos, os erros, os defeitos, as virtudes e o significado de cada nome dos 12 filhos de Jacó, podemos dimensionar o grande valor da graça de Deus na vida de pessoas redimidas pelo Senhor. A vida de cada um daqueles 12 patriarcas, filhos de Jacó, oferece-nos lições preciosas para o nosso crescimento espiritual, por ser a matriz original do povo eleito de Deus conforme a antiga aliança. E quais são os segredos dos 12 filhos de Jacó? Bem, Rúben era inconstante como a água. Ele era um homem de um comportamento agitado e instável, além de ter carregado uma grande mancha moral em sua vida. Simeão era violento como uma espada. Ele era um homem que tinha sangue nos olhos e pagou um grande preço por sua atitude impensada. Levi era um intercessor por seus irmãos. Ele era a tribo sacerdotal. Levi foi influenciado negativamente por seu irmão Simeão. Porém, ele redimiu-se quanto ao seu passado sombrio, tornando-se um intercessor pelos seus irmãos. Judá era vitorioso como um leão. Ele era um homem de convicções firmes e independentes, e apesar de ter um passado sombrio em Canaã, ele adquiriu maturidade com as dificuldades que passou, tornando-se o líder militar de todo o exército de Israel. Issacar estava apto para suportar o peso como um jumento forte. Ele era um homem discreto e voluntarioso, e finalmente sacudiu do seu pescoço todo o jugo que lhe aprisionava. Zebulon era propenso à navegação como um navio. Ele era um homem de pouca influência entre os seus irmãos, porém não se envolvia em grandes confusões. Dan era traiçoeiro como uma serpente. Ele era um homem astuto, cujo caráter se manifestou com maior intensidade entre os seus descendentes. Gade era como uma bandeira flamejante para a guerra. Ele era um homem guerreiro, cuja habilidade bélica se revelou com mais intensidade entre os seus descendentes. Aser
era como uma árvore com abundância de delícias reais e de pão. Ele era um homem aplicado à agricultura e à provisão econômica. Náftali era ligeiro como a corça ou gazela. Ele era um homem tranquilo e estudioso. José era frutífero como a videira e firme como a palmeira. Ele era um homem inteligente, sonhador, próspero e um excelente administrador. Benjamim era como um lobo, mas protegido por Deus. Benjamim era um homem esperto e hábil para guerrear e conquistar. Apesar das características tão diversas desses 12 homens, todos eles possuíam um único segredo. Eles foram eleitos pelo conhecimento de Deus para o povo escolhido por Deus, apesar de todos os seus erros e defeitos. O mais importante é saber que todos esses temperamentos foram transformados por Deus ao longo da história, e eles foram eleitos por Deus como 12 patriarcas e progenitores da raça escolhida por Deus. Os defeitos e as falhas destes homens nos advertem sobre as consequências de nossos atos impensados e irresponsáveis. Porém, Deus é poderoso e misericordioso para restaurar a vida de todos aqueles que se humilham e buscam-no de todo o coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.